293. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Entonces acudió. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima India de 933, bomberos alertados. India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. A 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Esses são os últimos relatos de um sonho que acabou de forma prematura. A Chapecoense estava fazendo história. As fronteiras brasileiras já não eram mais limites para os guerreiros da Arena Condá. O pequeno time de ascensão meteórica no futebol brasileiro expandiu sua façanha para o resto do continente. Derrotou gigantes e chegou à decisão da Copa Sul-Americana. Não deixe esse sonho acabar. O maior da nossa história. Isso é o que nos move. O adversário era o Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo da decisão aconteceria em Medellín. Mas essa viagem, que começou cheia de sorrisos... Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Estamos chegando, é vídeo, rapaz. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Terminou de forma trágica. Bom, é com muita tristeza que a gente abre essa edição especial do Caderno de Esportes para continuar a repercussão dessa tragédia. Nós estamos aqui na Arena Condá, que agora é um centro de trabalho. Edu, estamos de volta aqui ao vivo da Arena Condá. Estamos aqui em Chapecó. Muito bem, voltamos com o Caderno de Esportes nessa cobertura especial da tragédia com a Chapecoense. Estou aqui no San Fernando Plaza Hotel, um hotel aqui em Medellín. Estamos aqui, eu e o César Fabres, iniciando, essa quinta-feira que deve ser um dia de espera aqui, Os corpos não vão chegar hoje, então o torcedor está se deslocando para o estádio já desde as primeiras horas da manhã. Depois da partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogadores, comissão técnica e dirigentes da Chapecoense, além de jornalistas e convidados, deixaram o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. De lá, a delegação seguiu em um voo fretado da empresa boliviana Lamia. A cerca de 15 quilômetros do destino final, a aeronave fez o último contato com a torre de controle antes de cair entre as cidades de Serra e La Unión. Quem acompanhou a Chapecoense não há muito tempo atrás, jamais imaginava que isso fosse acontecer, entendeu? Então eu acho que fico feliz por fazer parte desse time e hoje o meu sonho é fazer com que a gente consiga de novo reerguer a nossa Chapecoense. Primeira coisa que a gente ouvia muito falar, o povo falar, que em 2007 a Chapecoense por detalhes não fechou, porque o Atlético de Ibirama desistiu de jogar a primeira do Catarinense. E aí, nesse aspecto, a Chapecoense pensou em fechar as portas. A coisa ela sempre foi conduzida, de uma forma muito amadora, e amadora no bom sentido, assim, O presidente do clube sempre era um empresário da cidade que emprestava um pouco do seu tempo, para tocar o time. Mas que, claro, que dedicava a maior parte do seu tempo para cuidar das suas empresas, para poder ter sucesso com as suas empresas. Então, uma parte do tempo lá ele ia no clube, passava por lá, despachava, via o que tinha que fazer, mas as coisas elas eram levadas dessa maneira assim, Então era uma forma muito amadora, e amadora no bom sentido, não usando o termo pejorativo da coisa assim. E foi assim que a coisa foi levada por muito e muito tempo. Até que chegou esse período, que a Chapecoense estava endividada, não era uma dívida grande, gigantesca, mas a Chapecoense estava endividada e estava passando por maus momentos. Até que, diante disso, sabendo da importância que o time tinha para a cidade,
E para a autoestima, né, do povo de Chapecó, cerca de 10, 12 empresários se reuniram, né, empresários muito bem sucedidos na cidade, né, cada um acabou aportando um valor em dinheiro, eles pagaram essa dívida e a Chapecoense dali para frente começou uma nova era, uma nova fase. São várias pessoas assim que a gente vê que tiveram uma importância muito grande, né, dentro da Chapecoense, né? Então, uma pessoa que tem um respeito muito grande e que agora também, pelas notícias que eu ouvi, que também se aposentou, que era o Nivaldo, né, que era um exemplo ali dentro pra gente. Uma pessoa que merece todo o respeito por tudo que ele fez na Chapecoense, né? Um dos mais antigos no elenco, como tem o próprio Neném, o Rafael Lima, então são esses do grupo que já estavam mais tempo, né, jogando ali naquele clube e tiveram, passaram por mais dificuldades ainda. Vamos completar 11 anos que eu estou aqui nesse clube, né? Quando eu cheguei aqui, o clube passava por um momento muito difícil, onde praticamente era quase impossível fazer futebol. No momento falava-se até que o clube poderia fechar as portas. Nós tínhamos um campeonato estadual para disputar, então se falava muito que qualquer problema que desse, vamos supor, sei lá o que eles pensavam na época de ser rebaixado ou algo assim, mudaria-se o nome do clube e infelizmente fecharia-se as portas. E justamente naquele ano a gente foi campeão, que foi 2007. Campeão estadual, com uma folha de pagamento irrisória, perto das outras, né? Não havia calendário. 2005 a Chapecoense não tinha calendário. Era o campeonato no primeiro semestre, quando durava o primeiro semestre, depois não tinha mais nada. Tinha que desativar o time. Se tiver a Copa Santa Catarina, eu me lembro, vamos formar um time para disputar, que não cai. Nós estamos garantindo o Campeonato Catarinense do ano que vem. Aí, de repente, vem Série D. Opa, Série D. Disputar a Série D. Série C. Aí, quando chegou na Série B, pá, vamos parar aí, vamos... Agora tem que se fortalecer na Série B. Aí já sobe da Série B para A. A coisa foi acontecendo assim, ó, e envolvendo a comunidade, todo mundo acreditando e acreditando e acreditando. Mas nunca se deslumbrava. E até mesmo agora na Série A, a gente ouvia toda hora, do próprio presidente Sandro Palaoro, a gente tem a convicção de que esse não é nosso lugar. Ele dizia, mas nós temos que viver esse lugar, vamos viver esse momento. Naquela época nem tinha a Série D ainda. No primeiro ano a gente jogou a Série C e depois fomos rebaixados automaticamente, né, porque foi criada a Série D. Então a gente até brincou na época, pô, nem jogou uma série e já fomos rebaixados, né? Então foi até um motivo de brincadeira, mas logo em seguida a gente conseguiu um acesso, porque a dificuldade ainda era grande, poder financeiro, e após isso a gente começou a já pensar diferente. A estrutura era muito feia, né? Na verdade, o primeiro dia de treino que eu cheguei aqui, eu fui pegar até uma calça com o nosso roupeiro e ele me entregou uma calça que estava rasgada, né? Eu achei que no momento ele não tinha visto, né? Eu devolvi a ele, só a calça está rasgada, tu pode ver outra para mim? Diz ele, não, só tem essa aí. Se quiser treinar, tu treina com essa aí. Eu lembro que fiquei um pouco chateado, né? Eu disse para ele, tá, e se vinha algum repórter, alguém da TV e tirar uma foto, isso aí, essa calça rasgada aí. Diz ele, olha, Nivaldo, é o que nós temos, cara. Lembro muito bem que eu botei a calça, vim no gramado, fui direto falar com o treinador, disse, ó, esse time aqui que tu quer ser campeão, que nós não temos nem material para treinar. E ele, não, Nivaldo, calma, nós estamos ajeitando, amanhã já vai ter material. Então esse foi um fato que me marcou muito, para você ver a diferença. Isso não faz muito tempo. Não tinha condições de trabalho, as condições de trabalho eram muito precárias. Eu costumo contar essa história que no primeiro treino meu, a gente chegou numa comunidade lá que emprestava os campos, e no meio do gramado, quando a gente sai do ônibus, no meio do gramado tinha um cavalo. E nós tínhamos muita dificuldade para treinamento, porque faltava campo, não tinha centro de treinamento, não tinha uma academia no clube.
nós tínhamos que fazer reforço, academia numa academia da cidade emprestada lá para um pessoal que ajudava a Chapecoense. As condições eram bem diferentes da de hoje. E tudo isso foi conquistado. A gente não passou por cima de ninguém, com todas as dificuldades, logística que nós tínhamos muita dificuldade. O pessoal já falou que teria a oportunidade de começar o ano jogando. E já na primeira partida, como naquele ano, né, não era a primeira partida no profissional, mas como começando um ano já jogando, até hoje lembro, meu pai e minha mãe foram assistir esse jogo e onde eu fiz um gol já na estreia, onde ganhou de 1-0 e ele começou. E então a gente teve um ano espetacular em 2012, com esse acesso da Série C para a Série B, que a gente passou muita dificuldade na temporada, né? Tanto com as viagens longas que a gente tinha, era só viagem longa, não tinha uma curta. E a gente sabia que era muito bom para o povo ali de Chapecó, né? A gente via um clube que estava se começando a estruturar e fazendo as coisas certas dentro do futebol, cumprindo com as suas responsabilidades, com os seus deveres. E na classificatória, a Chapecoense estava mais próxima da Série D do que uma possível classificação para a Série B. E a gente encaixou 4 vitórias seguidas, classificamos, e depois nós fomos no enfrentamento no mata-mata contra o Lucas do Rio Verde, luverdense. Chegou na cidade, a gente desceu em Cuiabá, e aí depois a gente teve que pegar um ônibus para viajar 5 horas até onde eu ia ficar em Sorriso. E aí no meio do caminho a gente andando e tal, e de repente a gente viu que estava um congestionamento grande, enorme. E aí havia acontecido um acidente, só que o congestionamento era mais de 30 quilômetros. E a gente pensava, mas como é que a gente vai ficar aqui agora, né? E daqui 2 dias um jogo tão importante. Mesmo sabendo que a gente tinha feito um placar razoavelmente bom em casa, ganhando 3-0, você tendo uma vantagem grande, né? E aí a gente, comissão toda, resolveu voltar. E a gente estava ali, saímos assim, ficamos na rua. E aí o nosso preparador físico, que naquela época era no Paixão, que estava junto na tragédia que aconteceu agora, foi no mercado e a gente ele trouxe o nosso lanche. Era bolachinha recheada com refri. E a gente falou, cara, como é que a gente vai lanchar isso, sabendo que daqui 2 dias a gente vai ter um jogo tão importante pra gente, né? E a gente teve que voltar para outra cidade pra gente descansar, e aí no outro dia ir para Sorriso, onde a gente se concentrou, e depois foi para o Lucas do Rio Verde, a gente conseguiu aquele acesso. Eu já cansei de voltar de viagem, por exemplo, a Chapecoense fazia às vezes bate e volta, até por conta da questão financeira, né? Viajava e voltava logo depois do jogo, então eu vinha deitado ali no corredor do ônibus. Jogou, bateu para o Bruno Rangel, vai marcar, bateu, disparou e é gol! Chapecoense! A Chapecoense, no nosso planejamento, era permanecer 2, 3 anos na Série B, consolidar um trabalho e depois pensar numa Série A. Era um pensamento, não era só de vocês, era do técnico também. Imagina com aquelas condições que eu falei para você, que não tinha condições ideais de treinamento, e a gente dificilmente imaginava ou passava para a nossa campanha que a gente ia fazer uma campanha de regularidade na Série B. Então foi surpreendente até para nós. A gente começou a acreditar a partir do segundo turno, quando o trabalho de campo estava consolidado, quando realmente eu via que a minha equipe tinha capacidade. A partir daquele momento nós já estávamos cravando que nós iríamos subir para a primeira divisão, mas no início nós também pensávamos dessa forma. Olha, a gente tem que ser verdadeiro em dizer que jamais se sonhou com Série A de brasileiro. Era uma utopia falar que a Chapecoense poderia chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, né? À medida em que foram acontecendo os acessos, houve o alimento daquilo que o futebol proporciona, que é querer mais. Agora, por exemplo, nós não sonhávamos com Libertadores já esse ano. Era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. De repente faz essa campanha na Sul-Americana. E de repente vem a Libertadores. Muitas vezes nós até não se achávamos preparados para enfrentar uma Série B,
e no primeiro ano a gente já tinha que estar preparado para disputar uma Série A. O que foi determinante para aquela campanha da Série B, eu lembro que nós perdemos o título estadual para o Criciúma, em casa. A gente perdeu no confronto 2-0 em Criciúma e em casa nós vencemos por 1-0 e o Criciúma ficou com o título. E eu lembro depois no vestiário, todos os atletas, funcionários, chorando, mas chorando desesperado, porque a gente entendia que por justiça, que a gente tinha feito uma campanha melhor que o Criciúma, nós teríamos que ser campeão pelo desempenho que nós tivemos no todo o campeonato. E eu tinha que encontrar alguma palavra para motivar, porque a gente jogou no domingo, na sexta-feira a gente já estreava na Série B. E eu pedi para todos os atletas, funcionários, quem estava no vestiário, para me olhar e ficar muito atento nas minhas palavras, ficar ouvindo. E aí eu tive a luz de conduzir de uma forma que ela foi determinante na sequência. Eu disse para eles que aquelas lágrimas de tristeza pela perda do campeonato estadual, elas iam se transformar em lágrimas de alegria no final do ano, em novembro. Disparado foi o melhor ano da história da Chapecoense 2016, né? O ano da consolidação na Série A, o ano da melhor campanha da história da Chapecoense na Série A também. A Chapecoense disputou esse ano a sua terceira Série A. E a cada ano a Chapecoense, né, mostrou evolução. 2014 foi o primeiro ano, 42 pontos, 15ª posição. 2015, 14ª posição, 47 pontos. E esse ano, a Chapecoense terminando na 11ª posição, com 52 pontos, com um jogo a menos, que foi esse jogo da última rodada que a Chapecoense não atuou, né? Porque não tinha time para colocar em campo. Então, poderia ter sido um ano ainda melhor, mas todo ano a Chapecoense mostrando evolução, né? E a questão de ser o primeiro time de Santa Catarina a jogar uma final de uma competição internacional da Copa Sul-Americana, né? Então, as coisas elas estavam andando muito bem. Aquela equipe que estava disputando a Sul-Americana, ela não tinha limite. E eu, sinceramente, não sei o limite daquela Chapecoense. E nem subestimar a capacidade daquela diretoria, porque eu lembro que quando nós estávamos participando da Série B em 2013, o Brasil todo não acreditava que a gente realmente iria subir para a primeira divisão. Quando a Chapecoense chega e passa do São Lourenço, como ficou a cidade? Em polvorosa. Assim, ó, a esperança da cidade era o seguinte: não perder feio o primeiro jogo em Medellín, aí o Atlético Nacional de Medellín estar focado no Mundial, não vir para Curitiba com o time completo e a Chapecoense ali poder dar um jeito de ganhar a Sul-Americana. Era isso. Claro que era um sonho, mas já se falava nisso. Não pode perder feio lá. Não perdendo feio lá, em Curitiba a Chapecoense dá um jeito de reverter. Até porque nós tínhamos a expectativa de que o Atlético aqui no Brasil não entrasse com o time titular em campo no segundo jogo. Entende? Estivesse focado no Mundial. Mas aí tinha trabalho de 5 anos. Desde a minha chegada lá de 2012 até 2017, são 5 anos de trabalho principalmente com a figura do presidente, a diretoria, departamento de futebol, mudando o atleta sim, mudando a comissão técnica, mas mantendo o conceito do futebol. Nós tínhamos aqui 2 clubes. Nós tínhamos o Independente, que era azul e branco, e nós tínhamos o Atlético, que era vermelho, preto e branco, era tricolor. Essas 2 equipes, elas estavam aqui em Chapecó dividindo os corações, né? Se levou o projeto de construir uma só equipe para Chapecó, com as cores da nossa bandeira e com as cores dos 2 times, qual é a cor dos 2 times que era comum? O branco. Então, junto com o verde da Chapecó, da nossa bandeira de Chapecó, das cores do município de Chapecó, né, se fez a Chapecoense. Então, veja, o nascimento da Chapecoense já foi uma união de vontades. O fato de Chapecó ser na divisa com o Rio Grande do Sul, e eu conheço bem aquela região, vários torcedores das mais antigas eram torcedor ou de Internacional ou do Grêmio.
Então não tinha muita participação, grande número no estádio, porque eles torciam bastante pela ligação que eles tinham com o Internacional e com o Grêmio. E foi se mudando aos poucos. Depois, eu não sei se foi o presidente Sandro Paulo que teve a ideia de proibir torcida aí com a camisa de Internacional e do Grêmio para o estádio. E aí veio essa nova geração, pegando uma Chapecoense em ascensão, aqueles meninos de 15, 18 anos, e aí passou a ter torcida organizada, e aí tudo aquilo foi incorporando juntamente com resultados de campo. E isso contribuiu diretamente nos resultados. E você acaba tendo uma afinidade tão grande, porque é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, onde só tem um clube, e você consegue encontrar, principalmente o torcedor, no seu dia a dia, várias vezes com o atleta durante uma semana, durante um mês, onde muitas vezes uma cidade grande, onde tem vários clubes, é difícil de ser encontrado, né? E quando eu estava lá em Chapecó e falando com o pessoal, e principalmente o pessoal que trabalhava na rouparia, trabalhava... principalmente ontem também falei na segunda com a tia do clube, né? Então ela falou assim, como que é difícil, a gente tem que chegar aqui agora e ver que essas pessoas que a gente adotava assim, falava assim, parecia que eram nossos filhos quase, porque a gente tinha uma relação tão próxima e tão familiar, e você não poder mais poder dar um bom dia, poder dar um abraço neles, né? Eu acho assim que é fundamental, e eu acho que por isso a Chapecoense atingiu esse patamar que tinha lá em Chapecó, essa adoração, né, essa paixão que a torcida tinha pelo time, né? Pelo fato de que os ídolos, né, do clube, eles frequentavam os mesmos lugares que os moradores, né? Então era muito comum você entrar na farmácia para comprar um medicamento lá para o seu filho e você se deparar com o Danilo. Você entrar num restaurante e você cruzar com o Bruno Rangel. Então sempre teve isso, né? Dos jogadores eles frequentarem, pelo fato da cidade ser menor também, né? As coisas elas são mais concentradas e era muito comum que isso acontecesse. Então eu acho que esse, né, talvez seja o grande sucesso dessa paixão que a torcida tinha, que meio que se sentia parte da família ali, né, como a Chapecoense ela era tratada. Então eu acho que por conta disso, dessa proximidade, desse carinho, né, que os jogadores tinham e que atendiam muito bem os torcedores também, foi que se firmou, se formou esse vínculo, né, que a Chapecoense teve aí durante todo esse tempo. Eu não lembro de ter perdido em 2 anos, eu acho que 2 partidas lá dentro. Então a Chapecoense é muito forte dentro de casa. E foi uma maneira deles incentivarem os jogadores e ficou uma marca registrada esse canto do torcedor. O espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. O Danilo já era quase como irmão para mim. Era um dos colegas assim que eu tinha mais contato também, como o próprio Neném, Rafael, Nivaldo e pessoas que não viajaram, né? Mas desses que se partiram, eram que eu conversava 2 vezes, 3 vezes por semana, por telefone. A gente tinha uma amizade muito grande. Você falou com ele depois da defesa contra o São Lourenço? Falei, mandei uma mensagem para ele no celular, dando os parabéns para ele e falando que ele era iluminado mesmo, hein? Sempre nesse momento mais difícil ele aparecia, né? E mais uma vez levando a Chapecoense a uma final histórica numa Sul-Americana. Então não tinha como não mandar um parabéns para ele. Os guris me conheciam, nós tocávamos samba junto,
brincávamos dentro do... para cada um tinha um apelido, entendeu? Por quê? Porque eu era um torcedor e um prefeito que participava, ia lá no treino, estavam lá na musculação, eu estava lá enchendo o saco deles, né? Os guri, o prefeito, vem aqui conhecer meu pai, vem aqui conhecer fulano, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meus filhos, né? É assim. O Kleber Santana, ele foi meu atleta no Criciúma em 2014 e eu imaginava que ele não ia voltar a jogar em alto nível, por aquilo que ele estava atuando, as atuações que ele estava tendo naqueles últimos anos no Avaí, principalmente no Criciúma. E ele voltou a jogar em excelência, jogar em alto nível, por conta da equipe. A equipe carregou ele, potencializou a individualidade, potencializou o coletivo. Detalhe importantíssimo também, um atleta de 35 anos, ele tem que estar bem preparado fisicamente, e aí lá tinha um preparador físico que hoje está na seleção, que era o Anderson Paixão, que deixou ele em condição boa. Pessoas que eu joguei, atletas assim, que estavam, que eu joguei na época que eu estava na Chapecoense, que estava no avião, era o Danilo e o Bruno Rangel, que se partiram, e o Alan Ruschel, né? E por coincidência foi o que eu troquei a camisa na partida dessa última partida. Então vai ser uma camisa que eu vou fazer um quadro, vou deixar lá em casa guardadinha pro resto da minha vida também, que vai ser um símbolo de força, né? Que conseguiu sobreviver a essa tragédia. Vai ser difícil agora voltar a Chapecó e saber que essas pessoas não vão estar lá mais, né? Porque sempre que eu voltava a Chapecó, eu procurava visitar assim, as pessoas, aquela coisa de não esquecer da origem, né? De onde a gente veio, que eu acho que é uma coisa muito importante, assim, né? Então eu procurava sempre visitar as pessoas assim, mais próximas, assim, né? Para dar um abraço, até para agradecer, assim, né? O fato de eu estar aqui hoje tem muito da colaboração dessas pessoas também, né? De terem me ajudado no dia a dia e de terem colaborado para que eu tivesse conseguido chegar aqui, porque sozinho a gente não chega, né? Então, sempre que eu voltava, eu passava pelas rádios para dar um abraço nessas pessoas e vai ser, nossa, muito complicado, assim, chegar agora lá e saber que essas pessoas que me recebiam tão bem, que me ajudaram tanto, que tinham tanto carinho por mim, né? Que elas não vão estar mais lá no dia a dia. Isso vai ser bem difícil mesmo. Vai ser difícil. Eu fiquei muito emocionado, porque a princípio nós iríamos sair da marca da FAB direto para a marca da Unimed e no hospital, de repente, nós viríamos, né? E o Tavinho foi muito forte, assim, em todo momento, né? Aqui nessa sala, aqui, enquanto estava um caos, né, instalado naquela madrugada, ele dizia que eu estava vivo e que ele sentia meu coração bater. Isso, para quem tem filho, é fantástico, e eu realmente estava vivo. Tinham dois nomes, né, Rafael, no voo, né? Tinham dois passageiros com esse nome. Isso, que era o fisioterapeuta e eu, e as informações eram muito desencontradas, né? Aí teve um médico, inclusive, que quando me recebeu lá, pegou meu passaporte e tal, né? E mandou uma mensagem via Facebook, né? E só que ela ficou meio perdida, ninguém vai acessar naquela madrugada, enfim, né? E quando chegaram para avisar, ninguém tinha certeza se eu estava vivo, não estava. E aí foi que ele batia no peito, dizia: não, eu sinto meu pai aqui batendo aqui dentro. Eu sinto, não, tá vivo, tá vivo. E ele várias vezes falava isso. Ele tranquilizava as pessoas que estavam aqui. Não sei, cara, é impressionante, assim. E realmente eu tava respirando. Muita dificuldade, mas tava respirando. E eu acho que essa força aí também, nessa garra toda dele aí, me ajudou bastante nesse período de recuperação aí, até estabilizar um pouquinho mais, né? E agora é recuperar. Não importa o período que demorará para recuperar, mas vamos voltar ativo aí também. Na van, os colegas da imprensa que viajaram o tempo inteiro com o Edson comentaram comigo, e o Gelson. O Jédio, eles diziam, o Jédio está triste porque não vai fazer essa final lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, tipo, não custa para mim também, eu vou fazer a final em Curitiba, daí eu narro o jogo amanhã,
do Palmeiras. Daí depois eu faço ele fazer o jogo do Atlético Mineiro em casa, final, e nós vamos sair de bem. Vamos terminar bem a temporada. Aí nós paramos num posto lá perto de Curitiba e eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu disse, Gelson, não, Gédio, eu disse, Gédio, você vai para Medellín. Ele, sério? Sim, traz tua mala, manda tua... Porque ele não ia com a mala, ele ia só narrar o jogo lá e voltaria. Já tinha passagem comprada de avião, né? Para ir no domingo pela manhã. Até ele pediu para ir domingo pela manhã de avião, não sei porquê. Eu acho que era assunto de família, cuidar da criança, coisa e tal, não entrei nesse detalhe. Então, você já tem a passagem, mas traz tua mala, manda cópia pelo WhatsApp para o Chinho da tua identidade, não precisa passaporte, e você tira o meu nome, tá tudo certo, já vou dizer para o Chinho aqui que é você que vai no meu lugar. Já estava com o bilhete comprado para acompanhar o presidente da Chapecoense, que saiu aqui de manhã, alguns dirigentes que saíram aqui de manhã, no domingo, para ir ao jogo do Allianz Parque lá jogar com o Palmeiras. Por que eu não fui? Eu não fui porque a minha esposa tinha ido viajar e teria que ter voltado sexta e voltou sábado. Né? E tem um componente muito forte na minha vida, que é a minha família. Eu me dedico, cuido da prefeitura, né, mas eu me dedico e cuido muito da minha família, porque ela é muito importante. Todo último domingo de cada mês, o meu compromisso é ficar em casa. Porque a atividade de prefeito, você tem festas, você tem lançamento de atividades finais de campeonatos que o prefeito participa, né? Então, os domingos são geralmente muito concorridos, né? Eu iria ficar, então, porque a minha esposa atrasou, eu resolvi ficar aí segunda de manhã, com outro voo da manhã que vai a Guarulhos. Então, eu fiquei no domingo, porque preferi ficar em casa. Aí fizemos o tradicional churrasco de família, eu mesmo asso, meu filho me ajuda, reunimos a família e tal. Fiquei por isso. Eu estava lá na festa, e um momento histórico para mim também, né, poder fazer esse gol tão especial, conseguir esse título, que é tão difícil de conseguir, até no nosso elenco, tantos vencedores que já tinham, né, e tantos títulos que vários desses atletas já tinham conquistado, e só 3 tinham conquistado esse campeonato, né? Que é um campeonato tão difícil e tão disputado que quando você começa, ninguém fala assim, esse aí é o favorito, né? E você vê várias equipes favoritas, né? Então era uma felicidade imensa, emoção muito grande, e a gente viu todo mundo feliz ali, comemorando, porque era um momento especial e um clube que estava esperando 22 anos para esse acontecimento de novo, né? Então, fui receber essa notícia, saindo daquela festa, entrando no carro, e aí meu amigo que estava junto comigo ligou o celular, a gente estava os dois sem bateria, ele ligou o celular, e aí o pessoal que trabalhava comigo também veio assistir a partida e estava em casa, já tinham voltado um pouco mais cedo. E aí ele olhou no celular e falou assim, o pessoal aqui falou que o avião da Chapecoense caiu. E dali a gente estava pensando em outro lugar. No momento que ele falou aquela notícia, não passava mais nada na cabeça, assim. Aí eu falei assim, não estou acreditando nisso. E daí a gente pegou o carro e foi para casa. Falei, isso não pode ser verdade. Aí quando eu cheguei em casa, entrei no meu apartamento, o pessoal já estava com a televisão ligada e eu vi assim a notícia e na hora eu já falei assim, não, eu vou dormir porque não pode ser verdade, não acredito nisso. Deitei e acordei outro dia de manhã, passando o dia todo com dor de cabeça e tentava comer alguma coisa, não conseguia, e deitava de novo e dormia e parecia algo que não estava passando na cabeça, sendo que tinha acontecido aquele fato, né? Aquela tragédia. E foi dessa maneira que eu fiquei sabendo. Então você sair de uma alegria tão imensa de conquistar uma conquista tão
difícil de ser conquistada para ter que ouvir uma notícia de uma tragédia tão grande, vários amigos que você viveu, que são colegas de profissão, né? Então foi dessa forma que eu recebi essa notícia. Eu vi 3, 4 dias depois que elas aconteceram, né? O que mais chamou a atenção? Eu acho que próprio ali em Medellín foi impressionante, né? Conseguiram reunir 40 e poucas mil pessoas dentro, 40 e poucas mil pessoas fora do estádio, todos no vamos Chapé, né? Isso aí ficou eternizado. Aqui em Chapecó também foi algo impressionante, né? Aquele velório na Arena Condá também foi impressionante, assim, uma coisa bem marcante. Quando nos aproximamos, cerca de 2 quilômetros, já cerca de 15 minutos que a cerimônia havia começado, aquele mundo de camisetas brancas, camisetas com o símbolo Atlético Nacional, com o símbolo da Chapecoense, e não havia como passar. A policial de imediato olhou para o lado e disse: são brasileiros, vieram para o estádio, para uma outra policial. Nesse momento foi incrível. Essa policial que estava ao lado dela simplesmente passou essa informação para frente, e essa informação foi passando e as pessoas foram abrindo caminho e espaço. Foi como abrir o Mar Vermelho, só que era um mar branco. Quando o estádio começou a cantar o Vamos, Vamos, Chape, é difícil descrever o momento, mas aquilo foi certamente o momento mais emocionante da minha carreira. Não que seja grande, mas foi espetacular. Temos um momento traumático de você ver os corpos, né? É um movimento muito complicado, né? Porque são amigos. Não apenas corpos, né? Amigos, pessoas que pensavam e que sonhavam alto, né? Juntos, que estavam sempre ali. Um momento de absoluta alegria, no momento que tu vê o médico lá do Alan Ruschel, dizendo que ele não... Eu posso te dizer 3 momentos, né? Então, um bem triste, que é esse de ver os corpos, né? Um momento de alegria, de fio de esperança, como eu falei, quando o médico disse assim para nós todos, dizendo: o Alan não vai ficar paraplégico. Ele mexeu as pernas, né? Ele disse isso para nós, né? Então, é um momento forte que foi muito bom. E aquilo lá dentro do estádio. 45 mil. Eu só te pergunto o seguinte, você que lida com isso. Você consegue um lencinho aí, por favor, ali? Você consegue colocar na boca de um torcedor cantos de outra torcida? Ah, vamos lá, um grupo de 100 pessoas, tá bom, mas 45 mil ordenadas, né? De forma com que aquilo é espontaneidade, aquilo é amor na acepção última da palavra, é solidariedade. Tá? Todos eles, só nós que estávamos lá sabíamos, né? Todos eles estavam de branco e estavam com um buquê, não era era um buquê, um pequeno buquê de cravos brancos, de rosas brancas também, mas a maioria que eu via cravos brancos. Pegaram aqueles cravos e jogaram espontaneamente para nós, como que jogando a esperança de uma nova vida, um legado. Então, assim, me permita não dizer que são 3, que são um só momento, mas esses 3 momentos, para mim, lá em Medellín, foram muito fortes, de modo com que me transformou. Eu não sou mais o cidadão que eu era até dia 28
eu posso até assegurar que eu sou melhor. Ou melhor, que eu sou menos pior. O momento mais complicado dessa cobertura foi ver o estádio cheio no sábado, né, debaixo de muita chuva e as pessoas descarregando os caixões do caminhão e a torcida gritando, o campeão voltou naquele dia de muita dor. Então não tem como tirar essa cena da cabeça, com certeza foi o momento mais emocionante. Então a gente sabia que ia ser difícil, até por ser daqui dessa região e ter convivido muito com isso, né, com esse clube, né. Mas eu me senti numa obrigação de vir até Chapecó e pelo menos dizer o último adeus e me despedir deles. Sem dúvida o velório foi o trabalho mais diferente, mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim. E acho que foi para todo mundo, assim, não só para mim. No meu caso, eu fui pro aeroporto, 6 da manhã. A gente abriu a programação aquele dia 7. Olá, uma saudação especial a você ligado nos canais de esporte interativo. São 7 da manhã deste sábado, dia 3 de dezembro de 2016. Estou aqui ao lado do Eduardo Castro e a partir de agora começa a cobertura dos canais de esporte interativo, das homenagens, do velório coletivo, das vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense. E os familiares que estavam ali, óbvio, eles não tinham ido para a Colômbia. Então, foi o primeiro contato dos familiares também com os caixões, né? Então, estava tudo muito estranho, assim, eu não sabia ainda qual seria a reação de todo mundo, nem a minha. Quando o primeiro caixão desceu do avião, caiu uma chuva que eu nunca vi na vida, assim. Foi uma chuva muito forte, estava difícil de trabalhar. A gente mal enxergava a nossa câmera, foi muito difícil mesmo. E uma coisa que me marcou muito, assim, que os caixões tinham o nome das pessoas em cima, né? E eu lembro na posição que eu estava, eu não enxergava os nomes. Mas eu lembro que quando passou o primeiro caixão e o primeiro familiar dessa pessoa viu o nome dele, foi uma comoção assim, muito grande, porque foi o primeiro contato deles com o caixão. E assim, pra gente foi muito difícil trabalhar ali. Sinto meu abraço de longe por cada uma. Saiba que cada um de vocês e os filhos, todos os pais estão nas minhas orações. E se precisar de um ombro amigo, estamos aqui, pode contar comigo. Eu acho que começar do zero é sempre muito difícil, né? Porque sempre que a Chapecoense ela foi subindo de divisão no Campeonato Brasileiro, ela nunca começou do zero, né? Ela tinha uma base, claro que jogadores que disputaram a Série D do Campeonato Brasileiro, nem todos interessavam para a disputa da Série C e assim sucessivamente, né? Mas sempre ficava uma base. Agora, você recomeçar completamente do zero é bem complicado, né? É bem complicado. Mas, assim, tá no DNA do povo de Chapecó lá, essa coisa de superar obstáculos, de dar a volta por cima, de conseguir vencer. Eu acho que inspirado até na própria Chapecoense, né? Que muita gente jamais imaginava que pudesse chegar onde chegou. Então, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a Chapecoense vai sofrer, acho que vai. Acho que essa reconstrução ela vai ser um pouquinho complicado, o time pode patinar um pouco aí nesse primeiro ano, mas eu não tenho a menor dúvida que a Chapecoense vai voltar muito mais forte do que ela estava. A nossa base, o Maurinho já dizia, né, que ela era um bebê de 4 anos e que ela estava sendo construída muito com calma, mas uma base forte, certo? A gente sempre preocupou trabalhar a guri da região, né? E
eu tenho certeza que desses meninos que a gente está trabalhando já há 3 ou 4 anos aí, vamos conseguir passar para o time profissional, com certeza, esses meninos aí, e com capacidade de chegar tranquilamente, jogar uma Série A, com certeza. Não tenho dúvidas disso. É complicado, né? Uma situação dessa aí que comoveu o mundo, né? E você pega um menino aí de 18, 19 anos que tem um sonho, né, de ser jogador de futebol e recebe a notícia de uma tragédia dessa, é complicado. Mas a gente, no dia a dia, a gente tenta preparar a cabeça desse jogador já para que ele consiga superar esse problema que houve, né? Mas assim, são meninos já maduros e foi um momento difícil, mas a gente conversou bastante, explicamos coletivamente, individualmente para eles aquilo que a Chapecoense espera deles nesse momento, né? Já vou para o 4º ano aqui, né? Tenho uma identificação muito grande com esse time. Gostava de todos que estavam lá, sem exceção, num grupo maravilhoso. Profissionalizei aqui, então tenho um carinho muito grande por aqui, tenho bastante vontade de estrear profissionalmente aqui, tenho muitos sonhos para realizar aqui ainda. E convivia diariamente com eles, eu estava no profissional, fiz a pré-temporada no começo do ano, né? O Bruno Rangel e o Kempis, né, os dois, me orientavam muito desde o primeiro dia que eu subi pro profissional, eles me orientavam muito. E eles gostavam muito de mim, assim como eu gostava muito deles, né, me inspirava neles, olhava os jogos dele e tentava melhorar com eles, né. A responsabilidade eu sei que vai ser grande, mas eu estou me preparando já faz tempo, estou há bastante tempo com a Chapecoense e estou me preparando para o que deve e que eles precisarem de mim, pode ter certeza que eu vou estar aqui para ajudar eles. Ela já estava muito forte e com essa comoção, né, com esse apoio que a Chapecoense tem recebido aí de todos os lados, administrativamente ela sempre foi muito forte, ela sempre teve dinheiro em caixa, isso vai continuar. As pessoas que estão ali, que permaneceram, elas vão continuar esse legado que a diretoria anterior deixou, então eu não tenho a menor dúvida. Administrativamente ela vai continuar forte, que sempre foi um ponto muito forte do time, né? E agora a gente tem que esperar essa questão do futebol. Mas os nomes anunciados, eu acho que são nomes muito bons. O nome do João Carlos Maringá, que já inclusive trabalhou na Chapecoense, está de volta. O Nivaldo, né, que era um jogador que vai para o seu 11º ano de Chapecoense, né, jogou por 10 anos, completou quase 300 jogos pelo clube, exercendo essa função, conhece bem essa responsabilidade. O Rui Costa, eu acho um ótimo profissional também. A figura do Wagner Mancini, que era um sonho antigo da Chapecoense, que a Chapecoense sempre quis contar com o Wagner Mancini e agora ela pôde contar com ele. Então eu acho assim que a Chapecoense está cercada aí de nomes muito bons, muito interessantes e eu não tenho a menor dúvida de que esses nomes vão continuar fazendo da Chapecoense esse time aí que encantou o Brasil. Foram 2 nomes bem escolhidos, né? O nome do Wagner já esteve circulando várias vezes aqui no clube, por um motivo ou outro não deu certo a contratação. Por outro lado, a parte do futebol também, a gente tem boas informações do Rui, por isso que está na Chapecoense. E a gente espera, junto com eles, dar a nossa contribuição, né? Eu e o Maringá, pelo fato do Maringá já ter comandado aqui um ano, o primeiro ano na Série A, né? Onde a gente encontrou muita dificuldade, pelo momento também, que era o primeiro ano na Série A, a gente não tinha tipo um parâmetro, a gente saiu praticamente da Série C e em 2 anos estava na Série A. Então ele também se saiu muito bem, conseguimos a permanência, que era o nosso sonho. E eu tenho certeza, cara, que agora no momento está tudo muito embaralhado, mas a partir do momento que surgirem alguns nomes, as coisas vão se assentando e a gente espera ajudar da melhor maneira possível. Minha missão é essa, continuar levantando cedo, dormindo tarde, enxergando caminhos novos que consolidem todas as nossas conquistas e que a gente possa dar um passo à frente. Eu continuo sonhando que a Chapecoense deva participar dignamente da primeira Libertadores da história dela. Eu continuo sonhando que nós podemos fazer futebol dentro de uma cidade pequena, mas com valores e princípios. E eu não só acredito no futebol, eu acredito na vida pessoal, na vida política, que esses princípios eles vão mudar para melhor a vida das pessoas. Então a minha missão, quando Deus me tirou, e foi Ele que tirou do avião, Ele me disse assim, olha, tu tens que continuar trabalhando, né, dentro do teu quadrado, ou seja, dentro dos teus limites,
mas verdadeiramente com o teu coração, com a tua vontade, com a tua sinceridade. Eu falava com minha mãe e com meu pai, se Deus quiser, e a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã, né? Se um dia eu puder voltar a jogar na Chapecoense, seria com muito orgulho. Independente do acontecimento ou não, se um dia for o destino e tiver uma oportunidade de jogar, seria com muito orgulho. E esse orgulho vai continuar se um dia eu tiver essa oportunidade, se ela acontecer, sempre vou ter um carinho imenso, nunca deixei de falar isso. E a gente tem sonhos e objetivos na nossa carreira. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que uma coisa que eu vou ter um dia, quando tiver a oportunidade, vou ter orgulho sim de vestir essa camisa, né? Se um dia a oportunidade acontecer, aparecer, né? Tá no sangue, no DNA, então eu sei que esse povo é muito guerreiro, muito trabalhador e com certeza eles vão sair dessa situação. Eles vão sair mais fortalecidos ainda, porque é um povo que sofre muito por causa da cultura, por inúmeras situações de ser daquela região lá, e um povo que sempre lutou e nunca desistiu. E agora, mais do que nunca, nós vamos precisar do apoio de todas as pessoas da cidade de Chapecó e região, porque é um povo que realmente luta e não desiste. E outra, nós temos que honrar essas pessoas que deixaram a vida em prol da Chapecoense. Eu quero agradecer de coração mesmo, porque mensagem do Brasil inteiro, né? Mensagens e mensagens de apoio, de solidariedade. A palavra, nunca li tanto a palavra guerreiro, né? Eu vou entender isso, eu vou entender ainda. Eu sei que a gente tem uma missão muito grande aqui, que é espalhar a solidariedade, né? Que é a comunidade chapecoense também, que foi extremamente solidária comigo, né? Eu vou entender qual é essa missão ainda e vou aproveitar bem essa segunda chance, né? Que Deus me deu, porque não é, como você falou, né? Não são todos que sobrevivem a um desastre aéreo, né? E nós sobrevivemos. Todos têm o seu objetivo, né? Todos terão a sua missão aqui. Eu vou entender qual é a minha ainda, né? Mas uma coisa certa é dizer que Deus existe e que Ele pode operar milagres, né? Ele pode operar milagres, e essa mensagem fica para todo mundo, né? Que de repente está... a gente reclama de muita coisa, né? A gente reclama de, hoje está frio, hoje está calor, hoje estou cansado, né? Que é de nós mesmos, né? Essa reclamação. Mas hoje em dia eu não posso reclamar mais de nada, né? Não dá mais para reclamar de nada. Estou vivo, uma segunda chance dessa aí é impressionante.